Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. A partir do versículo de número 1, vamos ler até o versículo de número 13. Mateus 25, de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saía ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Fale comigo, a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Esta manhã, fazendo parte da série de ministrações da manhã sobre descobrindo mistérios do reino, falaremos sobre o que sustenta a chama da fé. Fale comigo, o que sustenta a chama até o fim. O que sustenta a chama até o fim. Vamos falar de novo? O que sustenta a chama até o fim. Amém. Então existem parábolas que confortam e encorajam a vida do cristão. Muitas das parábolas que estão na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 13, nós vemos algumas parábolas, mas Jesus foi contando várias parábolas justamente para confortar o povo, encorajar o povo. Mas existem parábolas, irmãos, que renovam a esperança e nos obrigam a examinar a nossa própria vida. A parábola das 10 virgens pertence a uma categoria de parábolas que nos faz pensar sobre a esperança da nossa fé, e ela foi contada justamente para nos levar a perceber a importância de termos esperança na volta do nosso Senhor. Ela não foi contada para satisfazer curiosidades sobre os últimos acontecimentos. Muitos ficam preocupados com o motivo escatológico da parábola está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mas a verdade é que essa parábola foi escrita para nos mostrar que ser prudentes e ser vigilantes nos faz ter esperança que o nosso Senhor vai nos encontrar preparado para nos levar para junto dele. O interessante é que essa parábola foi contada para preparar o nosso coração para a volta do Senhor. E essa é a nossa maior esperança. No mundo de tantas tribulações, de tantas vozes, de tantas coisas, o Senhor nessa manhã quer falar para você que existe uma esperança de estar junto com Ele eternamente, uma esperança de se encontrar com o Senhor de uma maneira sobrenatural e passar a eternidade com Ele, num lugar onde não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá dor,
um lugar onde nós teremos o Senhor conosco para sempre. Esse mundo é passageiro, tudo que aqui acontece é passageiro, mas a promessa do Senhor é uma promessa eterna, e nós podemos desfrutar dessa promessa nos dias de hoje. O Senhor é a nossa maior esperança. E a parábola das 10 virgens foi escrita num contexto de um sermão escatológico de Jesus. Em Mateus 24, no versículo 3, os discípulos de Jesus perguntam para Jesus quando acontecerão as coisas dos fins dos tempos e que sinal haveria da sua vinda e do fim dos tempos. E a resposta de Jesus, ela aborda 2 capítulos da Bíblia, Mateus 24, diga comigo, Mateus 24 e Mateus 25. Para eu entender a parábola das 10 virgens, eu preciso primeiramente entender que ela faz parte de um conjunto que Jesus está falando, o seu último sermão escatológico. Aquele sermão que ele falou uma semana antes da cruz. Em poucos dias, Jesus entregaria a sua vida pela humanidade. Mas antes de morrer, ele responde os discípulos com esse sermão. Em Mateus 24, Jesus fala dos sinais que antecedem a sua vinda. Mas em Mateus 25, Jesus fala como seus discípulos deveriam se portar enquanto aguardassem a sua vinda. Perceba algo extraordinário que está dentro do contexto bíblico. Jesus não termina esse sermão escatológico, ou o sermão do fim dos tempos, falando sobre guerra, sobre terremotos, sobre falsos cristos, sobre o anticristo, sobre o juízo das nações. Depois de falar de todas essas coisas, Jesus vai falar de preparação. Estar preparado. Porque para Jesus, mais importante do que conhecermos a cronologia do fim dos tempos, é estar preparado para um encontro com o noivo. Mais importante do que você saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, é você preparar o seu coração para se encontrar com Jesus. Esse é o principal fator da parábola das 10 virgens. Nos ensinar que, além da cronologia do fim dos tempos, do que vai acontecer, quando vai acontecer terremoto, quando vai acontecer sinais, o mais importante de tudo isso é estar preparado para se encontrar com Jesus. E o que alegra o nosso coração é que a Bíblia é um livro completo. Então Jesus traz para nós um cenário completo e diz assim, olha, vai acontecer tudo isso, mas o mais importante é estar preparado. E o mais lindo disso tudo é que o Senhor falou para os seus discípulos de uma forma que eles entendessem tudo que vai acontecer. Pensando nisso, nós cristãos ocidentais, muitas vezes lemos a palavra de Deus com um contexto e uma exegese, que é a forma que nós lemos a Bíblia Sagrada, que traz luz para a nossa aplicação diária. Nós lemos muitas vezes no contexto ocidental. Mas a Bíblia, ela foi escrita num contexto oriental. E aí você pode dizer, pastor Leandro, me explica melhor isso. Então eu vou te explicar. Um casamento ocidental é um casamento que acontece da seguinte forma. Tem lá o pastor que vai ministrar o casamento, se prepara um corredor, as damas de honra estão ali, um traz a aliança, o outro traz a Bíblia, o noivo fica lá na frente esperando, e de repente se olha entrando, todo mundo fica em pé quando se diz assim, a noiva chegou, a noiva chegou. E nesse momento todos se levantam para ver a noiva entrar com seu pai. Esse é o contexto do casamento ocidental. Mas no casamento judaico, na época de Jesus, não era assim que acontecia. Não era a noiva que chegava, era o noivo que chegava. A noiva esperava o noivo. Vamos falar junto? A noiva esperava o noivo. Então, quando eu olho o contexto bíblico, eu não posso colocar a minha mentalidade dentro da Bíblia.
eu tenho que pegar o que está na Bíblia e colocar dentro da minha mentalidade. Então, para eu entender a parábola das 10 virgens, eu não posso usar o meu contexto ocidental e dizer assim, por que será que o noivo entrou? Será que o noivo entrou errado? Não era a noiva que tinha que entrar no casamento? Não, porque o casamento ali era um casamento judaico. E o que acontecia nesse casamento judaico? Como que era feito o casamento hebreu da época? Na cultura judaica, o casamento, ele acontecia em 2 etapas. Diga comigo, 2 etapas. Então, o casamento de um judeu não era como é aqui, que se tem a entrada da noiva e depois tem a festa, a celebração. Não, não era dessa forma. A questão principal era a seguinte, primeiramente o noivo, ele ia assumir o compromisso com a noiva. E como ele fazia isso? Ele iria até a casa da noiva, chegava lá, assumia a sua aliança com essa noiva, e na hora que ele encontrasse ali o pai da noiva, ele tinha que pagar o dote para dizer assim, esse casamento realmente vai acontecer. Então o noivo tinha que pagar um preço. Se você não está entendendo ainda, você vai entender. Que o noivo, para se encontrar com a noiva, teve que pagar um preço. Não foi um casamento de graça. O noivo teve que pagar um preço. E um dia Jesus, na cruz do Calvário, ele foi lá e morreu no seu e no meu lugar. Ele foi pagar um preço. Não foi de graça. O casamento, para acontecer, tinha que ter alguém que pagasse o preço. E não poderia ser o outro, deveria ser o noivo. Então o noivo assumia esse papel, pagava o preço. E depois dele pagar o preço, sabe o que ele fazia? Ele voltava para a casa do seu pai. Ele não levava a noiva embora. Ele ia lá para a casa do seu pai. E ele encontrava com seu pai. E dali ele passaria a preparar o lugar. Ele prepararia o lugar para que ele passasse a sua vida toda com a noiva. João 14, versículo 1 e 3 vai dizer: que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Isso faz parte do contexto do casamento judaico. O noivo assumia o preço, pagava o preço, fazia uma aliança com a noiva, ia embora para a casa do pai, e lá com o pai, ele estabelecia o ambiente, o lugar aonde ele iria passar a sua vida com a noiva. Muitos pensam que Jesus foi para o céu para ficar construindo casa lá em cima, e que ele não voltou ainda porque as casas não estão prontas. Essa não é uma verdade. Os aposentos, a Nova Jerusalém já está tudo pronta para o encontro. O que faltava era alguém para preparar o lugar. Sabe por quê? Porque para ir para o céu, para passar a eternidade, precisa-se haver uma vida de santidade e pureza. E alguém deveria pagar o preço para que esse lugar estivesse acessível a todos. Então, quando fala de preparar lugar, não é que Jesus foi lá e está lá construindo tijolo por tijolo e subindo a Nova Jerusalém ou preparando o lugar do encontro. Não é. Na verdade, Jesus foi para o céu não para construir casa. Ele foi para o céu para preparar o lugar do encontro. Porque o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. E agora o céu já é acessível para nós. E esse lugar é um lugar santo. Então eu e você não poderíamos ir porque somos pecadores, mas o Senhor, Ele foi na cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e o lugar já está pronto. Você e eu já temos um lugar pronto, porque o nosso noivo, o Senhor, foi ao céu e pagou tudo, já está tudo consumado. Ele foi na cruz, pagou o preço, subiu ao céu, derramou o sangue dele como oferta pelos seus e os meus pecados. E hoje todos nós podemos ter acessível o acesso até o trono. E um dia vamos passar a eternidade com ele.
Então isso faz parte do contexto do primeiro encontro. Mas na tradução judaica era o seguinte: depois do compromisso, do pagamento de preço, de arrumar o lugar, o filho conversava com o pai. E aí, pai, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Em comunhão, eles definiam o dia e a hora da volta para buscar a noiva, para levar para os aposentos. Somente de ter uma conversa com o pai, o filho voltava para buscar a noiva. Quando esse momento chegava, normalmente durante a noite, havia uma grande procissão pelas ruas. E o interessante é que a noiva não sabia nem o dia e nem a hora. Ela tinha que estar pronta. O interessante é que em Apocalipse 19 vai dizer assim, que a noiva se ataviou e se preparou para o casamento. Então a noiva já estava pronta. Agora veja bem uma coisa, o texto vai dizer que quando chegava a noite, e como eu tenho explicado aqui da cultura, havia uma grande procissão pelas ruas, e quando as pessoas viam o galopar do cavalo e o noivo chegando, elas começavam a gritar: eis o noivo, saía ao seu encontro. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Elas não falavam baixo, elas gritavam. Porque quando o grito era ouvido, as virgens deveriam estar preparadas para o encontro, para sair ao encontro. Cada virgem carregava uma lâmpada, alimentada por azeite, porque a procissão poderia demorar, e as prudentes deveriam ter reservas. Era essa reserva que garantiria que a chama continuasse acesa durante toda a noite. Veja bem uma coisa, e aqui eu quero trazer uma questão bem importante para você aqui. No contexto da parábola das 10 virgens, muitos confundem a questão. E eu quero explicar sobre isso justamente para você entender. Porque a parábola, se você não entender o contexto cultural da época, você vai explicar a parábola errada. Nessa parábola das 10 virgens, o Senhor está explicando para nós sobre vigilância e preparação. Naquela época, o que acontecia? A noiva ficava nos seus aposentos, na casa guardada. Mas ela separava 10 virgens ou 10 damas de honra, que ficavam esperando o noivo chegar. Então o foco principal não era a noiva, mas era essas virgens que preparavam-se para esse casamento. Haja vista que Jesus tem uma noiva, mas essas mulheres, elas eram as mulheres que eram preparadas para receber o noivo. Então as 10 virgens no texto não apresenta, não é a igreja em si, mas ela aponta para a aplicação que a igreja precisa ter. O que eu estou dizendo para você é que as 10 virgens, elas não são a igreja, elas são as amigas da noiva. Mas o contexto principal é que a aplicação desse texto deve ser aplicado para a igreja. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Então o importante não é a noiva que está no aposento, é como as prudentes e as nécias se prepararam para o encontro com o noivo. O que Jesus está ensinando é sobre vigilância. E quem precisaria estar vigilante naquele momento eram essas virgens. Eu até pedi para colocar uma foto, por favor. Tem a foto de como era a chegada do noivo. E esse noivo chegava, e nos últimos tempos, quando ninguém esperava, ele aparecia. E 5 ficavam de um lado, e 5 ficavam do outro. E aí o noivo vinha, ele tinha que passar por meio delas ali. E a verdade é que muitas delas não estavam preparadas. Nos últimos dias, Deus não está separando quem possui uma lâmpada. Está separando quem possui azeite dentro da lâmpada. E o que nós aprendemos com a parábola das 10 virgens? O que a igreja precisa aprender com a parábola das 10 virgens?
O que eu aprendo quando eu digo que nós estamos dentro do ano profético de lâmpadas acesas. O que eu preciso aprender é que dentro da lâmpada precisa ter o azeite, que ninguém vê. Então, o primeiro passo dessa mensagem é que a chama visível não substitui o azeite invisível. Mateus 25, 3 e 4 diz: as insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Desde o início da parábola, Jesus apresenta a diferença entre os dois grupos. Não era a lâmpada que fazia diferença, não era a vestimenta, não era a aparência, as virgens pareciam-se as mesmas. Mas a diferença estava naquilo que ninguém conseguia ver, a reserva do azeite. Como disse Samuel, o Senhor a Samuel, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A verdadeira espiritualidade sempre começa no interior, dentro de nós. E a lâmpada representa a aparência, e o azeite representa a realidade. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. Aos olhos das pessoas, elas eram idênticas. Ninguém conseguiria identificar as prudentes e as insensatas quando elas se enfileirassem para encontrar um noivo. Mas veja bem uma coisa, a diferença não estava no exterior da lâmpada. Estava na quantidade de azeite que ela carregava dentro da lâmpada. Isso revela um princípio espiritual muito sério. É possível frequentar a igreja, é possível cantar, é possível pregar, é possível servir, ocupar cargos e ainda assim faltar azeite. E ainda assim ter uma vida superficial. Mateus 15:8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O problema das virgens insensatas não era a falta da aparência, a falta da religião, a falta da tradição judaica, não. O que faltava para elas era a profundidade. Muitos investem muito tempo construindo uma imagem espiritual, mas cultivam pouco uma vida espiritual. Deus nunca confundiu, irmãos, atividade com intimidade, talento com santidade, ministério com comunhão. A lâmpada pode ser vista pelas pessoas, mas o azeite dentro de você, quem vê é Deus. O quanto que tem de fogo dentro do seu coração, quem vê é Deus. E Deus está levantando uma geração que deixará de buscar aplausos para buscar presença. Uma geração que vai amar do fundo do coração tudo que o céu entrega. E que o seu brilho exterior, a lâmpada que vai brilhar exteriormente, só vai ser a consequência do que é cultivado diante de Deus internamente. O azeite é cultivado no secreto. O azeite em toda a Escritura aponta para a presença de Deus e a ação do Espírito Santo e a comunhão contínua com o Senhor. O azeite não era produzido instantaneamente, ele era resultado de um processo. Da mesma forma, uma vida cheia do Espírito não é construída num único culto. Ela é formada diariamente na oração, na palavra, na obediência, na santificação. Nós todos precisamos ir para o secreto, para um tempo de oração, um tempo de devocional, um tempo de comunhão com Deus, um tempo de piedade, um tempo de viver a vida com Deus, apaixonado por Jesus, porque a parábola das 10 virgens nos ensinam a importância da prudência, de como eu devo estar quando eu encontrar com o meu Senhor. As virgens prudentes entenderam que o desafio não era acender a chama, o desafio era manter ela acesa até o final. Muitos desejam viver do mover que aconteceu ontem, da palavra de ontem, da oração de ontem, do tempo do que Deus fez lá atrás. E os marcos antigos devem ser estabelecidos e nós devemos lembrar deles. Haja vista que muitos,
foram plantando em nossas vidas no decorrer da vida. Muitos deixaram legados para nós. Quantos homens deixaram legados durante toda a nossa história? E esse legado chega à nossa mão e nós precisamos nos preparar para passar esse legado para uma nova geração que está chegando. E uma geração que está chegando que precisa ser abastecida pelo fogo que está no meu interior, no seu interior. Uma geração que quer e precisa ser apaixonada pelo Senhor. Então a busca é diária. Assim como o maná era recolhido todos os dias, o azeite também precisa ser renovado todas as manhãs. Quem deseja estar aceso em público, precisa primeiro aprender que vai ter que queimar no secreto. Por isso que o maior avivamento dos últimos dias não vai nascer nas plataformas, mas vai nascer nos lugares secretos. Deus está preparando uma igreja cheia do Espírito Santo, que dentro de si tem reservas de azeite, pronto para a chegada do noivo, pronto para se encontrar com seu Senhor, pronto para dizer: Senhor, estou pronto, pode voltar. Por isso que a segunda parte dessa mensagem eu quero falar sobre a demora do noivo, que revela o que existe dentro de nós. A demora do noivo, ela revela o que existe dentro de nós. Em Mateus 25, 5 e 6 diz: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia ao encontro dele. E aqui existe uma palavra que me chama muita atenção. Demorou. O noivo demorou a chegar. Jesus poderia ter contado uma história em que o noivo chegasse rapidamente, mas ele escolheu destacar a demora do noivo. Sabe por quê? Porque a demora revela o maior teste da nossa fé. É fácil permanecer firme quando tudo acontece de forma rápida, quando as orações são respondidas imediatamente. É fácil permanecer animado quando tudo dá certo. Mas a espera revela que as emoções não conseguem esconder muitas vezes aquilo que nós carregamos dentro de nós. Irmãos, a demora não muda Deus, a demora revela quem nós somos. Eu vou falar de novo. A demora não muda Deus. A demora revela quem nós somos. A demora do noivo não era um esquecimento, era parte do processo, do preparo para o encontro. Da mesma forma, a segunda vinda de Cristo não está atrasada, ela acontecerá no tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorado. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o coração do nosso Deus. Talvez você chegou aqui nesta manhã pensando: Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Talvez a minha reserva de azeite está terminando. Eu não consigo mais, Senhor, orar como eu orava, ler a Bíblia como eu lia. Eu não consigo sentir aquela paixão que eu sentia no primeiro amor. Eu sinto que eu estou ficando fraco, insensível à sua voz. Eu fico analisando tudo e às vezes o que eu mais preciso é me prostrar diante da sua majestade, da sua glória. O que eu mais preciso é me tornar mais apaixonado por Ti, a ponto de eu me derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, por favor, fala comigo. Senhor, eu quero sentir isso, porque às vezes as pessoas pensam que o arrependimento é necessário apenas quando se está em pecado, mas todos os dias a nossa mente nos leva a pecar, todos os dias nós precisamos nos arrepender. Haja vista que a sua mente recebe muitas informações, mais de 27 mil mensagens e pensamentos vêm na sua cabeça por dia. Agora, todos nós temos pensamentos e muitas vezes pensamentos
esperamos ter e que desagrada o coração de Deus. Talvez você não está vivendo num pecado moral, um pecado de escândalo, mas dentro de você, na sua mente, você julgou o irmão, você mentiu para o outro, você se enganou, você não sabe a sua identidade e você continua vivendo isso achando que não é pecado. E aí o cano vai entupindo. E Deus querendo falar e você não consegue ouvir, a insensibilidade começa a entrar e daqui a pouco você pensa que culto mesmo é somente na hora do domingo e da terça-feira aqui na igreja. Deus está esperando você para um tempo de secreto. Ele quer renovar o azeite que está aí dentro. Porque carro sem combustível não anda. Você precisa se reabastecer. Porque a demora revela aquilo que nós somos. A demora produz maturidade espiritual. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que esperaram. Ana esperou, Abraão esperou, José esperou, Moisés esperou, Davi foi ungido rei, mas ele teve que passar por 3 unções, e ele teve que esperar a hora do trono, não foi de um dia para o outro. Os discípulos tiveram que esperar a descida do Espírito Santo. E em todos esses casos, irmãos, não foi castigo. Todos esses casos, que nem diz o nosso pastor, foi intencional. Os discípulos tiveram que esperar a descida do Espírito. E eles foram para o cenáculo e ali, na hora certa, o Espírito desceu e encheu aqueles homens da presença do Senhor. Eu não sei em quantos nós estamos aqui nessa manhã. Mas o que eu sei é que o mesmo Espírito que encheu os discípulos naquele dia é o mesmo Espírito que está disponível para nós hoje aqui. A demora nunca vai atrasar o propósito de Deus, ela apenas vai acelerar a maturidade de muitos. A noite não vai apagar quem possui reserva, não. Um dos detalhes mais interessantes dessa parábola é que Jesus disse: todas ficaram sonolentas e dormiram. As 10 dormiram. As 10 ficaram cansadas, porque o noivo estava demorando. As prudentes também dormiram. Isso nos ensina que Jesus não está falando de perfeccionismo, de tentar fazer com a força do braço. Ele está falando de uma preparação. Existem momentos em que todos nós vamos nos cansar, irmãos. Eu canso, você cansa, os pastores cansam, a sua família cansa, você se cansa. O problema não é atravessar a noite quando ela está muito sombria, nas trevas, nas dificuldades do dia a dia. O problema é atravessar a noite sem azeite, aí complica. Sem azeite fica difícil. O interessante é que quando estava à noite, todas elas já tinham adormecido, estavam ali dormindo. Ecoou-se o grito da meia-noite. Eis o noivo, saía ao seu encontro. E rapidinho todas elas pegaram as lâmpadas, mas somente as prudentes tinham reserva para reacender a chama. As insensatas descobriram tarde demais que uma fé sem reserva não sobrevive à demora. A reserva de azeite é o que nos permite permanecer de pé quando outros estão desistindo. Quero contar uma história rápida sobre isso. Em 24 de junho de 1982, um avião estava subindo, estava bem alto já. E era o voo da British Airways, voo número 9. Lá havia 240 pessoas a bordo. Durante o voo, a aeronave, ela atravessou um vulcão. E naquele tempo, olha o avião aí, ó. E naquele tempo, as cinzas vulcânicas do avião entrou nas hélices e os 4 motores do avião parou. Naquele momento, Eric Moody, o nome dele é até bonito, hein? Moody, hein?
ele pilotava o avião. E a aeronave estava sem motores, a mais de 11 mil metros de altitude. E Moody pegou o seu fone ali para falar com o pessoal, o microfone que fala com todo o pessoal lá atrás. E ele disse a seguinte frase, ele disse assim: senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Temos um pequeno problema. Todos os 4 motores pararam. Naquele momento, só se escutou o burburinho dentro do avião. O povo entrou em pânico. O comandante manteve a calma, mas o povo todo estava em pânico lá dentro daquele avião. Imagina você lá dentro de um avião desse. Não precisa se imaginar, não. Mas veja bem uma coisa, o segredo não está naquilo que estava acontecendo com o pessoal. O segredo estava que aquele piloto não aprendeu a pilotar naquele momento. Ele não começou a estudar procedimentos de emergência naquela hora. Ele agiu com segurança porque passou anos se preparando para um dia que esperava nunca chegar. E ali naquele momento aquele avião começou a descer. 3 motores começaram a dar sinal de vida. E depois de um certo lugar, o avião voltou a funcionar, os 3 motores. Um não funcionou, mas os outros 3 funcionaram. E aí você diz, o que isso tem a ver com a parábola das 10 virgens? É exatamente isso que Jesus está ensinando na parábola. As virgens prudentes não começaram a se preparar quando o grito da meia-noite foi ouvido. Elas já estavam preparadas. A crise apenas revelou o que havia sido construído muito antes. Ninguém se prepara para uma emergência durante a emergência. A preparação sempre acontece antes. E se o noivo voltasse agora? Se Jesus voltasse hoje, como estaria a reserva de azeite dentro de você? Porque quando o noivo chegar, o tempo de preparação vai ser terminado. Não vai ter mais tempo. Mateus 25:10 diz, saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Diga comigo, a porta foi fechada. De novo, a porta foi fechada. De novo, a porta foi fechada. E esse é o clímax da parábola das 10 virgens. A questão não é a lâmpada, não é quem é a noiva e quem é as prudentes, não é as nécias. A questão é a chegada do noivo. O maior problema das insensatas não era a falta da lâmpada, era a falta de desejo de ter se preparado com azeite antes. Elas queriam entrar no banquete nupcial, que era a hora que tinha a festa do casamento, mas elas não podiam, porque elas não estavam preparadas para as bodas. Jesus está ensinando que a preparação para a sua vinda não pode ser deixada para a última hora. Quando meu filho se formar, eu busco a Deus. Quando a igreja estiver assim, eu vou buscar a Deus. Quando eu fizer isso, eu vou começar a servir numa célula. Quando eu fizer isso, eu vou para a oração de manhã. Quando eu fizer isso, eu vou aceitar o propósito que Deus colocou no coração da igreja. Não, nós não podemos deixar para a última hora. A graça continua chamando, o Espírito Santo continua convencendo e a porta ainda está aberta. Mas a Bíblia nos ensina que chegará um dia que o tempo da preparação vai terminar. Aquele que hoje, como Salvador, quer alcançar o nosso coração, ele vai vir como um rei e como juiz. Por isso, a maior decisão da nossa vida, irmãos, não é como nós começamos a caminhada. É como seremos encontrados quando o noivo chegar. Porque existem experiências espirituais
que ninguém vai poder viver por você, não. Mateus 25, 8 e 9 vai dizer: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vocês vão comprar óleo para vocês. É a primeira vez que as virgens insensatas percebem que lhes falta algo. Elas tentam resolver o problema pedindo azeite emprestado de última hora, mas descobrem uma verdade dolorosa: existem coisas que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode ter comunhão com Deus no secreto por você. Ninguém pode se desenvolver na fé por você. Você não tem que esperar o seu marido ir buscar, a sua esposa ir buscar, o seu filho buscar. Ninguém pode fazer coisas que só você pode fazer. E uma virgem prudente ensina algo importante para todos nós aqui. Tem hora que você vai ter que falar não. Não para ajudar alguém que está sendo imprudente, insensato, a se reconciliar. Você já pensou se a prudente entrega um pouco de óleo para outra e falta para ela? Já estou caminhando para o final. O pastor pode pregar, irmãos. A igreja pode discipular. Os líderes podem aconselhar. Os seus pais podem orar por você. Mas existe uma caminhada com Deus que é absolutamente pessoal. Jeremias diz lá em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não tem netos, Ele tem filhos. E cada filho precisa construir a sua jornada de fé, a sua própria história de intimidade com o Pai. Porque a intimidade não é herdada, ela é construída. E Deus está chamando uma geração para sair da dependência da fé dos outros e começar a desenvolver uma comunhão pessoal com Deus, para que quando o noivo chegar, a reserva já esteja preparada. Existem portas que se fecham para sempre. E essa porta desse casamento, uma hora vai fechar. Mateus 25, 11 a 13 diz: mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. É melhor ouvir não hoje do que ter que ouvir não da prudente e depois ouvir não vos conheço. A porta foi fechada. Durante muito tempo a porta esteve aberta. Era tempo para se preparar, se arrepender, buscar o azeite. Mas chegou um momento que a porta foi fechada. A graça tem um tempo também. A oportunidade tem um tempo. A preparação tem um tempo. E essa parábola nos lembra que, como na arca de Noé, a porta da arca ficou aberta por muito tempo. Mas chegou um tempo que o próprio Deus fechou a porta. Nós precisamos olhar e ver se temos apenas um pouquinho de lâmpada acesa ou se o nosso azeite está diminuindo e nós precisamos restaurar esse azeite. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Jesus termina a parábola dizendo: vigiem. Isso não é um convite, é uma ordem. Vigiem a sua comunhão. Vigiem a sua santidade. Vigiem a sua esperança. Vigiem a sua chama. Porque quem espera o noivo vive cada dia como se ele fosse chegar hoje. Queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Segundo cientistas norte-americanos, que tem um relógio chamado relógio do Apocalipse,
Falta apenas alguns segundos para um colapso. Mas nós cristãos não temos medo de encontrar com o nosso Senhor. Para mim, falta poucos segundos para eu encontrar com o meu Senhor. Falta poucos segundos para você se encontrar com o seu Senhor. Às vezes nós viemos para a igreja, irmãos, nós cantamos, nós louvamos, nós falamos tantas palavras a Deus, a nossa boca coloca para fora muitas palavras. Nós pensamos que as lamparinas estarem acesas por fora é sinal de que o azeite está cheio por dentro. Mas a verdade é que muitas vezes falta sensibilidade, inclusive para saber a quantidade de azeite que está aí dentro. As virgens prudentes, elas não só se prepararam para estar com as suas lamparinas acesas quando encontrasse com o noivo, mas para olhar para dentro de si e perceber o quanto de azeite tinha para esse encontro. Nessa manhã, o fogo não pode apagar, e Deus não quer que apague o fogo do seu coração e do meu coração. Talvez você veio para a celebração da manhã esperando a celebração da noite. Você veio nessa manhã esperando acontecer depois, e Deus quer fazer agora com você. Deus quer trazer você para um tempo de combustível, de azeite, ser cheio. Ser cheio no seu grupo da IEB, ser cheio do Espírito dentro da sua casa, ser cheio do Espírito com seus filhos, ser cheio do Espírito ao louvar, adorar, glorificar, exaltar. Eis o noivo, sair ao seu encontro. E hoje Deus está nos chamando para mais perto dele. Talvez para você eu estou quebrando o protocolo aqui. Mas para Deus não tem quebra de protocolo, para Deus tem quebra de sistemas de vida em sobrevivência. Deus não quer você sobrevivendo de domingo a domingo ganhando óleo. Deus quer que todo dia você coloque mais óleo dentro de você, mais óleo dentro de você, mais óleo na célula, mais óleo dentro da sua casa, mais óleo na oração, mais lágrima diante de Deus, mais paixão por Jesus, mais ouvir a voz de Deus. Nessa manhã eu quero ser mais apaixonado por Ele, eu quero ser mais cheio por Ele. Eu não posso mais esperar que o pastor Jabes coloque fogo dentro de mim. Eu preciso ter uma ação de Deus para encher aqueles que estão do meu lado. Nessa manhã eu quero te convidar, você que está aqui, se você está sentindo que o óleo está terminando, que você se prostre diante desse altar e diga: Senhor, eu não posso mais esperar, eu quero voltar para a tua presença, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero falar em línguas, eu quero tocar os enfermos e eles serem curados, eu quero ser usado por ti, porque o Senhor está chamando uma igreja que vai para fora e não fique dentro de quatro paredes. Enquanto nós louvamos ao Senhor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente e restaurar esse fogo dentro do seu coração, essa manhã é uma manhã oportuna.